Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença, a participação do telespectador. Lembrando o nosso e-mail, doutor@biomédicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre saúde bucal. A importância da saúde bucal, a importância de um sorriso bonito, o porquê da escovação. Para isso, hoje, estamos com o Dr. Carlos Eduardo Francisconi Júnior, que é especialista, mestre e doutor em implantes odontológicos, coautor de vários livros publicados, membro da equipe clínica Francisconi aqui em Bauru, também com mais de 10 mil implantes instalados, palestras em 20 países. Doutor, muito obrigado pela presença, pela participação, pela parceria. Claro. Para nós é um motivo muito especial estar aqui novamente, colaborando com os telespectadores, com o teu programa, que realmente vem tirando aí várias incógnitas, né, das cabeças aí dos nossos telespectadores. Esse é o real motivo de estarmos aqui prestando essa colaboração de saúde pública. Perfeito. Doutor, o e-mail que nós recebemos, né, essa semana, inclusive do Marco Jangarelli, é por que devemos escovar bem os dentes e por que escovar a língua? A gente até tem um vídeo depois, assim que o senhor permitir, a gente já coloca também, para o senhor orientar. Mas por que escova a língua? Muita gente pergunta isso para a gente. Uma boa pergunta, né? Uma grande dúvida, devo ou não escovar a língua? É óbvio que nós devemos escovar a língua. Por quê? A língua nada mais é do que um depósito, um acúmulo de restos de alimentos, de bactérias. Então, ainda nós não temos essa cultura de se higienizar, de se limpar, né, de se fazer a escovação da língua. Porque, nossa, tenho ânsia, papapá, aquelas, no começo vai ter um pouco mesmo, né? E também tomar cuidado para não engolir a escova, tem certos requisitos que a gente tem que tomar e prestar atenção, né? Então, o que acontece? Nós temos que realmente escovar a língua de dentro para fora, justamente para remover os restos alimentares. Então, esse vídeo, né, que nós estamos acompanhando ilustra perfeitamente como nós devemos fazer a escovação dentária. Então, a escova deve ser uma escova de cabeça pequena, né, de cerdas macias ou essas macias, né? Então, nós temos que ter, né, uma posição de 45 graus, né, em relação à superfície dos dentes, e aí nós vamos adequadamente massageando, né, os dentes de trás para frente, né, e fazendo os movimentos de cima para baixo, de baixo para cima, né, de cima para baixo se for na parte dos dentes de cima, né, obviamente no sentido da gengiva e em direção à coroa dos dentes, ou seja, ao dente propriamente dito. E aí nós vamos fazendo movimentos circulares, né, para realmente ir removendo, né, os dejetos, né, os restos alimentares, as placas, né, e dessa forma a gente conseguir higienizar todos os quadrantes. Nós podemos dividir por regiões, né, o que for mais fácil, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né, cada um pode desenvolver a sua própria metodologia, né, mas o adequado é que a gente estabeleça, né, uma metodologia, inclusive, para escovar os dentes. E, claro, antes de escovar os dentes, passar o fio dental. Né? O fio dental nunca depois da higiene bucal. Nunca é antes e depois exatamente. A língua. Depois a língua, exatamente. Né? Doutor, a gente sempre pergunta, né, para as pessoas o que elas acham de um sorriso bonito. Muitas vezes, claro, entra a questão estética. Para o senhor que é um profissional, mestre, doutor em odontologia, como que é classificado um sorriso bonito e saudável? O sorriso, eu costumo sempre falar uma frase do meu pai, o sorriso é a expressão máxima da felicidade. Então eu acho que essa frase, e é o lema da nossa clínica, então eu acho que essa frase, felizmente elaborada pelo meu pai, resume o contexto daquilo que realmente leva um sorriso não só perfeito do ponto de vista estético, mas também equilibrado do perfil da ótica biológica. Não adianta você ter os dentes bonitos se você não tem uma gengiva saudável, e vice-versa, né? Então, o que leva, né, um sorriso perfeito? Uma higiene adequada, uma ausência, né, de cáries, né, uma ausência de placa bacteriana, né, uma ausência de trincas, pequenos dentes, regiões quebradas ou fraturadas. Então, hoje, com esse apelo estético que nós temos,
né, por conta justamente dessas novas tecnologias de imagem, né, hoje a gente se comunica facilmente através do celular, através do computador, então nós vivemos 100% a era da comunicação, a era da imagem. Então, as pessoas têm procurado... Elas estão se vendo, né? Exatamente, têm procurado soluções para aquele dente um pouco mais escurecido, né, para aquele dente trincado, para aquela prótese que agora está aparecendo, que não aparecia mais. Antes dessas televisões de ultra geração... É impressionante como a gente consegue observar isso hoje, né? Fora do normal. Às vezes a gente... Então, às vezes a gente vê um ator aí e fala, nossa, mas esse ator aí é cheio de... A hora que você olha atrás, às vezes do lado da bolsa, você fala, mas tá tudo cinza, né? Exatamente. Então, as pessoas hoje têm procurado não só a parte odontológica, como a parte de estética facial, a cirurgia plástica, têm recorrido, porque hoje é evidente, hoje uma câmera dessas Ultra HD, 4K, 8K, 16K, elas reproduzem detalhes jamais vistos pelo telespectador, né? Então as pessoas se sentem incomodadas e com isso, né, têm procurado o auxílio dos dentistas, né, o auxílio dos cirurgiões plásticos, né, dos cosmetologistas, dos dermatologistas, né, justamente porque, né, toda a face, toda essa região que envolve não só a boca, mas como também a face do indivíduo, é o cartão de visitas, né? Então, para você ter um sorriso equilibrado, né, você precisa também cuidar de tudo que está ao entorno, né? Não adianta você gastar ali tempo, sacrifício, dinheiro nos dentes e você tem uma espinha, tem um não sei o quê, né? Então, nós temos que tratar hoje, felizmente, o contexto da obra, exatamente. Doutor, dentro desse parâmetro que o senhor citou, claro, da estética também, existem diferentes tipos de restaurações, melhor, pior, o material, cor, método, existe? Existe. Hoje nós temos materiais desenvolvidos no Brasil que são excepcionais, da mesma forma que nós trabalhamos também com materiais vindos de outras áreas, de outros países, especialmente da Alemanha, que continuam aí na vanguarda com relação ao material restaurador, né? Existem técnicas, existem materiais e materiais, né? É por isso que você deve, né, realmente procurar um dentista que tenha credibilidade, que tenha formação para isso, que conheça muito bem as questões estéticas, de propriedades de certos materiais, né? Lá na nossa clínica nós temos, né, a minha irmã, nós temos o meu pai, nós temos outros profissionais, a doutora Leda, que realmente lidam com as questões estéticas. E são mestres, são doutores, estão em plena atividade acadêmica, né, formam outros dentistas e que têm, né, uma propriedade atualizada para indicar qual o melhor método, técnica e também material para determinadas situações, né? Isso é muito importante, porque, né, uma restauração deve durar a vida inteira? É impossível. O que dura a vida inteira, né? Porque a gente mastiga o dia inteiro, a gente fala o dia inteiro. É claro que existem materiais mais ou menos resistentes, né? Então, e hoje a indústria da odontologia, da cosmetologia dentro da odontologia, ela é extremamente desenvolvida e muito segura, e muito prática, e muito fácil e assim e acessível à população de uma forma geral. E entrando então dentro também dessa escovação, doutor, quando a gente fala então dessa escovação, que tem que escovar bem o dente, a língua, qual o melhor tipo de escova de dente? Eu diria até se tem algum tipo de escova especial, diferente. O senhor trouxe um vídeo aqui para nós muito interessante, que a gente, apesar de ser da área da saúde, muitas vezes também não conhece tudo. Queria que o senhor comentasse sobre esses tipos de material, de escova. Além da escova convencional, que nós já conhecemos, né, e já conversamos a respeito, da mesma forma que nós temos, né, equipamentos acessórios para se utilizar para os implantes, nós também temos para os dentes de uma forma geral, como por exemplo essas escovas interdentais. Essa é uma escova interdental. Essa é uma escova interdental, facilmente hoje encontrada, né, nas farmácias, nos supermercados, que ela vai fazer não o papel do fio dental, né? Não vamos nos esquecer
que o fio dental ele é insubstituível. Mas, eventualmente, para uma pessoa que tem uma deficiência motora, né, para a gente usar em crianças ou pessoas acamadas, ou eventualmente pela praticidade, você pode se utilizar dessas escovas interdentais, que nós temos vários tipos, né, mais longas, mais curtas, né, nós temos mais estreitas, mais largas. Então, é importante que você vá ao dentista para que ele faça a orientação de qual tipo de acessório que você deva utilizar para complementar a escovação, né? Não vai substituir a tua escova, não vai substituir, eventualmente, o teu fio dental, mas vai colaborar em regiões que a gente não consegue acesso, eventualmente, até com o fio dental e principalmente com a escova. Perfeito. Doutor, e esse questionamento que as pessoas fazem, então, não deve nunca substituir o fio dental. Eu uso o fio dental ou a fita? Uma boa pergunta, né, Luiz? Essa é uma pergunta muito pertinente. O que nós devemos utilizar, né? Tanto faz, ou a fita ou o fio dental, desde que seja uma fita ou um fio dental bem encerado, né, bem liso, né, não tão fibroso que não solte as suas fibras, seja monofilamentar, né? Então a pessoa, como é que eu identifico isso? O fio dental não pode ficar enroscando no dente, né? Se está enroscando, nós temos duas situações: ou nós temos uma imperfeição no dente causada por uma cárie ou uma trinca, ou realmente uma alteração anatômica, ou esse fio dental não é de boa qualidade. Então, se o fio dental desfiou, realmente nós temos que procurar um dentista para ver o que está acontecendo. Então, nós temos duas situações: ou nós temos um dente com problema, ou o fio dental que não é de boa qualidade, que ele fica desfiando. E aí, realmente, não é a indicação precisa. Então, um bom fio dental, uma boa fita dentária, ela deve ser lubrificada, né? Ela vem encerada, ou o fio dental vem encerado, né, de fábrica. Então, você passa, né, e não machuca, não desfia. Esse é o melhor material a ser empregado, ou uma fita ou um fio dental. Aí a pessoa escolhe qual dos dois ela se adapta melhor. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, uma pergunta aqui. Esse foi quase o recordista dos e-mails, o palito de dente. Ele deve palitar o dente? Não estou nem discutindo a questão estética aqui, muito menos a questão das boas maneiras e etiquetas, tá? Mas deve palitar o dente, não deve, faz mal, é prejudicial. Tem gente que ainda mastiga depois o palito de dente. Carrega a sua atenção Isso. No palito de dente. Alguns ainda falam, me dá a sobremesa, né? Mas enfim, tirando a questão estética, estou aqui reproduzindo realmente os e-mails, né, que nos mandaram. A pessoa deve, doutor, usar o palito de dente? Pode? É proibido? O que o senhor, como profissional... O palito de dente deveria ser abolido da nossa higiene oral, né? Ele é bom para pegar salgadinho, né? Ele é bom para você fazer artesanato, para você pegar azeitona, queijo. Agora, para usar entre os dentes, com a tecnologia que a gente tem hoje, que nós acabamos de mostrar, né, com essas escovas interdentais, com essa facilidade que nós temos de acesso em toda a farmácia, em todo supermercado, em cada praticamente esquina você tem uma pasta e uma escova. Por favor, nos tempos atuais é desnecessário e proibitivo o uso. Perfeito. Importantíssimo o senhor citar. E hoje em dia qualquer restaurante, né, doutor? O senhor tem o lavabo onde fazer a sua higiene, a pessoa carrega a sua necessaire. Os restaurantes já não tem essa tendência de se tirar o sal da mesa? E por que não tirar o palito? É tão assim anti-higiênico, né? Você palitar, né? Aquilo que você tirou, né? Normalmente vai voar numa outra mesa, ou numa outra pessoa. A questão higiênica nem se discute, né? A questão etiqueta. Isso. Ainda mais, você está lá palitando seus dentes. De repente o palito me quebra entre o dente e a gengiva. E acontece, né? E vai acontecer, né? Então, a recomendação é não deve nunca utilizar o palito de dente nos dentes, apesar do nome. Deve usar para quê? Né? Para pegar uma azeitona, né? um queijo, né? Usar para artesanato, tem outras utilidades, menos para dente. Quer dizer, o profissional dentista já está dizendo que não é para usar. A Glória Calil, certa vez no programa, disse que nem escondido. Pergunta,
E ela falou, ainda perguntaram, eu vou ao banheiro para palitar o dente. Ela falou, nem escondido você pode escovar. As pessoas acham chique, vai lá no restaurante e fica, né? Isso, Escondendo. Eu escondo, eu ponho a mão. Ela falou, não faça nada, nem escondido você usa o palito de dente. Antes de chamar o intervalo, quero aqui chamar a atenção para o Diamond 7 do Instituto 1234, você 1234, que vai ocorrer no dia 5, 6 e 7 de dezembro de 2014, no Santa Clara Eco Resort. O Diamond Training combina técnica de alto impacto, conceitos de programação neurolinguística e análise e aplicação do indicador Você, instrumento capaz de identificar e classificar as diversas e complexas características pessoais de um indivíduo. Esse conjunto de fatores responsável pela excelência de resultados conseguidos durante o treinamento, desenvolvendo com base em exercício, demonstrações e aplicações cuidadosamente balanceadas. O Diamond Training resgata a capacidade e favorece o completo alinhamento dos recursos internos. Então eu estou aqui sempre lembrando, sugerindo e, claro, dizendo que você merece fazer esse treinamento. O seu mundo muda quando você muda. A gente vai para o intervalo e volta já. Um grande abraço. Olá, estamos de volta, programa Vida e Saúde, hoje falando de saúde bucal, importantíssimo para o seu dia a dia, que hoje a gente fala bastante sobre a estética, o que acontece quando você não tem a saúde bucal. Dr. Carlos Franciscone Júnior, muito obrigado mais uma vez, esclarecendo muitas dúvidas e, claro, trazendo o que há de mais novo, o que há de mais moderno, o que há de mais atual. O professor está sempre fazendo palestras, depois a gente vai até falar um pouquinho sobre a sua viagem aqui para os Estados Unidos, apesar de estar sempre em outros países, a gente queria que o senhor detalhasse um pouco mais isso no final. Professor doutor, por que muitas vezes o paciente está sem dor alguma, depois ele vai ao dentista e lá um dente que nunca doeu começa a doer? Eu queria que o senhor explicasse. Essa é uma dúvida que gera também muitos e-mails para nós. Interessante, né, Luiz? Às vezes a gente não tem problema nenhum, chega no dentista e encontra um monte de problemas, sai de lá com mais problema do que chegou, né? Então, algumas situações que podem acontecer, como por exemplo o próprio tártaro. É uma pessoa que infelizmente não tem um hábito muito saudável de escovar os seus dentes, então vai acumulando a placa, aí vem o tártaro, né? Esse tártaro ele vai cobrir uma região, por exemplo, da raiz do dente que é sensível, né? E aí a hora que vai no dentista, o dentista obviamente, como nós já citamos, um periodontista, no caso da nossa clínica do Dr. Luiz Fernando, né? Ele vai remover esse tártaro, a pessoa vai chegar em casa, vai tomar uma água, dói, vai respirar, dói, fala, mas pô, eu acabei de voltar do dentista, estou com dor de dente, né? O que acontece? Né? O Dr. Fernando removeu aquela proteção, entre aspas, né, que estava fazendo... Que não é uma proteção. Que não é uma proteção, exatamente, é uma situação patológica. Né? Nós tínhamos ali, né, uma placa aderida, nós tínhamos ali um tártaro, minerais que estava protegendo, né, uma falsa proteção da raiz do dente. Aí tirou aquela proteção, né, que deve ser removido nesses casos, né, para a gengiva voltar a respirar, o dente começa a doer, né? Aí nós temos, né, técnicas para realmente devolver, né, a falta de remover essa sensibilidade do dente. Essa é uma situação, né? Ou por exemplo, uma outra situação, uma pessoa que tem, né, um resto alimentar que ficou ali por muito tempo, né, aquilo lá vai realmente mineralizando. Para que vai no dentista, o dentista passa aquela famosa sonda, né, não sei, aquela que ninguém gosta, passou aquilo ali, pronto, começam os problemas. Então, cada caso é um caso, né? Então, são situações que ocorrem, sim, né? Pô, fui no dentista e me deixou com mais dor de dente do que o que eu estava. Não é que deixou, é que limpou, né? E aquelas áreas que estão expostas, elas vêm a ter contato com o meio externo, a ter contato com
nas situações de cotidiano, alimentação, né, fala e outras situações, e começa a aparecer a sensibilidade dentária. E hoje nós temos tratamento simples, né, feita corriqueiramente no consultório, em pouquíssimas sessões, que vai diminuir, até anular essa sensibilidade. Mas para isso tem que ir no dentista. Não adianta ficar fazendo uso dessas pastas milagrosas que existem por aí. Isso não é o recomendável. Pode ser um paliativo. Né? Exato, apenas. Pode mascarar o problema. Ou seja, vai ser pior. Vai ser pior. Então, pare com essa automedicação. Né? Da mesma forma que na medicina, né, nós não devemos nunca nos automedicarmos, na odontologia também não. Né? A propaganda é muito forte, é tudo muito bonitinho, né? Mas pesada, né? Exatamente, não sou contra, né? Porque leva realmente as pessoas a se informarem. Mas existem inúmeras pastas de dente. Né? Qual que é a indicada para a sua situação? Né? Já chegou, que vai falar. É lógico, já chegou paciente com dentadura, né, me perguntando se a pasta que ele estava usando, só porque era toda elaborada, a caixinha, se estava indicada. Né? Para minha surpresa, era uma pasta para branqueamento, para clareamento dos dentes. Ele estava usando sobre dentadura. Olha que absurdo, uma pasta caríssima, né, sem necessidade. Né, para você ver como, né, a propaganda é a alma do negócio. Né? Então, nós não devemos nunca nos automedicarmos, nem na odontologia. Isso serve para a pasta, isso serve para as escovas e também para aqueles famosos bochechos, os colutórios bucais. Né? Tomar cuidado com isso daí. Já falamos sobre isso. Então, a melhor situação é procurar o seu dentista, procurar a clínica que você esteja habituado, para que o dentista faça a orientação correta. Perfeito. Doutor, entrando aqui quase que na parte final do nosso programa, a gente sempre fala um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Que causam medo, incerteza, às vezes, sobre a saúde dos dentes. O que a gente teve aí o recorde de e-mail essa semana, agradecendo aqui ao pessoal mais uma vez do Instituto 1234, agradecendo aqui aos alunos da Biomedicina da FIB, que sempre nos enviam os e-mails. Professor, sempre é necessário extrair o dente do siso? Muita gente fala que chega àquela idade, o dente do siso tem que ser extraído. Isso é verdade, é mentira? O que o senhor fala? E inclusive a gente tem um vídeo que o senhor nos enviou, que a gente também quer mostrar um pouquinho sobre ele. O dente do siso, conhecido também como dente do juízo, né, ou especificamente os terceiros molares, né? Algumas pessoas já nascem sem os terceiros molares, não tem nem o germe, né? Justamente porque faz parte da evolução da espécie. A tendência é, né, desaparecerem os molares, pré-molares, e assim sucessivamente. Porque hoje, se a gente pensa bem, a gente não precisa mais mastigar. Não sei se vocês já pararam para pensar, é tudo pronto, é tudo muito cozido, né, é tudo muito menos fibroso do que era antigamente. Exatamente. Então hoje a gente usa bem menos os dentes do que se usava antigamente, onde você precisava rasgar a carne, a caça, né? Não tinha fogo, essa história toda que faz parte da evolução da espécie humana, né? Então, justamente os terceiros molares, os dentes do siso, dentes do juízo, é uma dúvida frequente, né? Devo extraí-lo ou não? Né? Existe um critério de avaliação, existem, né, radiografias, tomografias, existem avaliação clínica que nós devemos fazer caso a caso. Eu trouxe um vídeo, né? Um vídeo que caracteriza o extremo, que realmente é a indicação perfeita. Aqui é um terceiro molar, né? Um dente do siso, ele está tentando nascer, né? Está tentando irromper e já esbarrou no segundo molar. Então essa é uma indicação precisa. Fora essa, nós temos outras. Por que essa é uma indicação precisa? Porque ela... Só revendo, professor... aqui, claro. Ele vai tentar nascer. Ele estava já torto, exatamente, está numa inclinação que não favorece ele irromper. Mais à esquerda, ali, se ele tivesse a imagem, exatamente, ele conseguiria ter o espaço dele normalmente. Isso, exatamente. Mas nesse caso ele vai ficar empurrando ali em íntimo contato com o segundo molar. Isso pode danificar, prejudicar o segundo molar e a pessoa vir a perder, né, um dente bom, que é o segundo molar, por culpa,
né, de um dente que jamais, vejam só as condições, jamais vai conseguir por conta... Por isso que às vezes aparece só a ponta do dente. Aí começam as cárias, pericoronarites, ou seja, a pessoa sente, né, que o dente está nascendo, mas não nasce, aí fica aquele capuz por sobre o terceiro molar, né, as bactérias, você vai ter resto alimentar ali, a pessoa por mais que tente não consegue higienizar aquela região, e aí começa a proliferação bacteriana, né, dá origem à pericoronarite, e nós temos que entrar com antibiótico, com uma série de situações para descontaminar aquela área. Então, os terceiros molares deve ser feita uma avaliação pelo dentista. Isso pode ser já quando criança, tem que esperar... Melhor idade a partir daí dos 17, 18 anos. Né? Da mesma forma que nós já comentamos aqui com os implantes, né, se deve ser feito ou não em criança, nós devemos acompanhar a evolução do desenvolvimento da pessoa. Tá bom? Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de comentar aqui sobre, né, essa viagem que o senhor vai fazer agora, claro, a trabalho, já fica aqui, por favor, o convite para o senhor trazer as novidades, né, do que mais moderno o senhor provavelmente também vai encontrar, que já temos aqui, claro, mas queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão profissional mesmo que o senhor vai agora também trazer. Exato, nós vamos agora, em pouco tempo, passar 2 dias no maior laboratório em uma universidade que fica no estado de Nova York, né, na Universidade de Rochester, né, onde nós temos um dos centros de maior desenvolvimento de pesquisas na área de implantes. Né? Então, nós fomos convidados para palestrar para os alunos, para mostrar as técnicas que a gente vem usando há mais de 20 anos aqui em Bauru com extremo sucesso, e também vamos trabalhar em cooperação com essa universidade, né, para o desenvolvimento de novas tecnologias para se aplicar nos implantes atuais. Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós brasileiros, né, que essa universidade nunca convidou ninguém, né, fora dos Estados Unidos e da Europa para estar participando de um projeto, e nós estaremos engajados no desenvolvimento de novas tecnologias, né, para esses implantes de alto desempenho. Com isso, nós vamos conseguir maior resistência, nós vamos conseguir, inclusive, diminuir o tempo de tratamento e aumentar a longevidade desse material para os pacientes. Então, essa é o nosso objetivo da viagem, 2 dias que nós vamos ficar lá, porque nós não temos tempo para ficar mais do que isso. Né? Nós vamos, num dia, 2 dias depois estamos de volta, justamente para trocar a experiência, para trocar a tecnologia e para aplicar a tecnologia que eles desenvolvem lá e desenvolvem não só para os Estados Unidos, para a Europa também, aqui para ser aplicada na população brasileira com bastante segurança, para novamente, né, tornar acessível à nossa população aquilo que se tem lá fora. Maravilha. Doutor, parabéns pela viagem. Já fica aqui, por favor, o nosso convite para a gente expor realmente para os nossos telespectadores, para os que nos acompanham, essas novidades. E meus parabéns, fantástico realmente. Isso mostra o diferencial da clínica, do profissional, que hoje a gente tem a grata satisfação de estar aqui presente conosco. E eu agradeço bastante por esse privilégio. Imagina, a gente que agradece, só chamando a atenção, esse convênio, esse desenvolvimento tecnológico, né, essa universidade, nós, e também eles têm uma parceria muito grande com o pessoal da NASA. Então, não é nenhuma brincadeira, é algo muito sério. Fantástico. E, felizmente, nós vamos poder trazer uma novidade, e muitas novidades aí, para a odontologia nacional e especialmente começando por Bauru, tá bom? Esse que é o nosso objetivo maior. Obrigado aí mais uma vez e aguardamos vocês e as perguntas para os próximos programas que, se tudo der certo, nós faremos novamente, tá bom? E a você que está aí do outro lado, realmente é uma satisfação imensa estar com você, sensacional realmente, tudo isso que a gente vem passar para vocês. O Biomédico Saúde, o Vida e Saúde, tem esse intuito, buscar a qualidade de vida, trazer a qualidade de vida e as novidades que estão aí em todo o Brasil e em todo o mundo. Muito obrigado, lembre sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também, claro, do nosso site, nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.
We'll be right back.